Eu quero pedir para que vocês apertem os cintos, que Deus vai nos surpreender hoje, viu? Que maravilha, eu tenho certeza que papai vai falar conosco poderosamente. Estamos chegando perto do Natal. Quero contar uma história aqui rapidinho. O camarada no final de ano, no Natal, ele foi visitar um amigo. Ei, som, tu é doido, a voz até ficou, né? Uau! Esse camarada, ele foi visitar um amigo no Natal, lá na fazenda dele, um amigo bem do interior, na fazenda, ele criava animais. E quando ele chegou lá na fazenda, ele viu um porquinho com pernas de pau. Ele não tinha perna, as pernas dele eram de pau. E aquele amigo estava muitos anos sem vê-lo, se abraçaram, conversaram bastante, mas aquela imagem do porquinho com a perna de pau deixou aquele camarada encucado. E foram conversando, conversa vai, conversa vem, e ele não aguentou. Falou: meu amigo, eu não estou aguentando, eu queria saber por que esse porquinho ele tem as pernas de pau. E aquele dono da fazenda, ele respirou, e ele, emocionado, começou a contar a história. Jones filho, esse porquinho, certa vez aqui na nossa casa, nossa fazenda, estava começando a pegar fogo. E esse porquinho foi lá no nosso quarto, acordou a gente, pegou e apagou o fogo. E aquele camarada ficou tentando imaginar, então é por isso que ele está com a perna de pau, deve ter queimado e tal. Mas antes de ele processar a resposta, o dono do porquinho já contou uma outra história. E outra vez, o nosso cavalo estava perdido há semanas, e esse porquinho ele foi lá e procurou, achou o nosso cavalo. E ele trouxe o nosso cavalo para casa. Ele já começou a processar outro pensamento. Então acho que alguma besta fera, né, deve ter comido as pernas desse porquinho. Mas antes de ele concluir o raciocínio, ele veio com outra história. A nossa bebezinha, certa feita, ela se entalou, e o porquinho ele foi lá com as patinhas dele, começou a massagear a barriguinha da nossa bebê, e a nossa bebê ficou boa, né? E aquele muito emocionado, e aquele camarada chorando bastante com a história, pegou um lenço. Que história linda! Mas eu não sei, mas por que cargas d'água a perna de pau desse porco? Ele falou: fiquei com pena de comer ele todo. Dá um aplauso para o Senhor Jesus. Essa vida com Jesus é uma bênção, amém? Quem está feliz aí? Que maravilha, gente. Olha para o teu irmão e diga assim: se você estiver comendo pernil no Natal, vocês vão lembrar dessa piada. Olha para o teu irmão e diga assim: um bom conselho pode nos salvar. Olha para o outro lado, diga: um bom conselho pode nos salvar. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Queria que colocasse, por favor, na NVT. Por favor, Provérbios 13, 13 e 14. Vamos lá? Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldade. Quem respeita o mandamento será bem sucedido. 14. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. Coloca o 13 de novo. Olha para o teu irmão e diga assim: quem despreza, olha no olho dele, bem na bolinha. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Somente a parte A. Amém? Quem despreza o bom conselho vai se envolver em dificuldades. Uma pessoa arrogante, ela despreza o bom conselho. Já uma pessoa sábia, no mínimo que ela vai fazer é considerar o conselho. Amém? Você já reparou que grande parte dos problemas que você já passou, ou talvez que você esteja passando, grande parte dele é porque conselhos foram desprezados por você? Sim ou não?
grande parte, principalmente você que é casado, você sabe bem o que eu estou falando aqui. A irmã fala, ó, é melhor a gente não ir. Aí o cabeção, eu vou. Quem manda aqui sou eu. Então se lasca, miserável. Não dá outra. Eu estava recordando aqui, semana passada estávamos homenageando a nossa apóstola, e o Jonas Filho, ele subiu aqui, ele agradecendo, ele falou, incrível, é incrível como todas as vezes que você deu conselho, a senhora estava certa. Quem se lembra? Amém? Então é bom ouvir. Amém? Então, partindo desse princípio, eu quero compartilhar com você uma história aqui, e eu queria que você ficasse bem atento, bem sossegado. Eu quero ser bem direto aqui, mas eu gostaria que você me desse toda a atenção nesse momento. Queria que você nesse momento olhasse agora no olho do teu irmão, bem na bolota do olho dele, olha aí, rapidão, diga assim, a partir de agora a minha conversa é com o Senhor Jesus. Depois do culto a gente troca uma ideia. Panela de pressão. Maravilha. Eu quero que você coloque aí no livro de Atos, capítulo 27, nós vamos discorrer uma história. Eu nunca preguei assim, é a primeira vez que eu quero pregar somente nesse texto. E nós vamos ler alguns versículos. Amém? Eu queria que você me desse toda a atenção. Do versículo 1. O apóstolo Paulo estava sendo para ser julgado pelo imperador, o César. O apóstolo Paulo estava sendo perseguido, pelos próprios judeus, e os judeus queriam matá-lo, e por isso ele apelou para ser julgado pelo imperador. Então ele estava viajando para lá. Então, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio. Como é que era o nome do centurião? Que pertencia ao regimento imperial. Passa. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Passa. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Diga assim, amigo, não é só tapinha na costa. Passa, você já entendeu. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Os ventos eram o quê? Paz. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Cilícia, da Panfília, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Trocou. Lá no Rio de Janeiro, quando vai trocar de um trem para o outro, a gente fala baldeação. Aqui como é que chama quando vai trocar de um barco para o outro? É isso mesmo, né? Então eles fizeram uma baldeação. E nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por poucos dias. Certo? Diga, muitos dias. E tivemos dificuldades para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Repita comigo, Bons Portos. Diga mais alto, Bons Portos. Perto da cidade de Lazéia. Passa. Nós vamos ler até o 12, tá bom? E aí eu vou falar.
tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, ou seja, já estava terminando o outono e iria iniciar o inverno. Por isso, Paulo os advertiu. Diga assim, Paulo deu um conselho. Diga, Paulo deu um conselho. E um bom conselho pode nos salvar. Um bom conselho pode... Então, Paulo, ao perceber que a viagem se tornara danosa, ele deu um conselho, passa. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo. Vamos pontuar, para a carga e também para a nossa... Então, a viagem ia ser danosa para o navio, para a carga e para a própria vida. Passa. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Repita, piloto e do dono do navio. 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com esperança de alcançar a Fenícia e ali passar o inverno. Este era um bom porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Presta atenção aqui para mim. Mesmo diante das evidências da dificuldade, o centurião ele não deu atenção, ele não deu ouvido à instrução de Paulo. Eu imagino mais ou menos assim, ó, o apóstolo Paulo falou, pessoal, a viagem não vai ser boa, vai ser danosa. E eu imagino talvez o centurião perguntando para o piloto e para o dono, o que vocês acham? Essa informação de Paulo procede? E ele respondendo, procede. Só que dá para a gente ir só na manhã, dá para a gente aventurar. A informação é fato, é real, mas dá para a gente dar um jeitinho. Você está entendendo? Aí ele falou, nós vamos ali só na manhã, tem um porto aqui na Fenícia, a mais ou menos 100 quilômetros de bons portos para a Fenícia. Daqui a mais ou menos 100 quilômetros tem um porto ali melhor. Então nós vamos para lá, ok? Agora, fazendo uma analogia, o navio, representa a nossa casa. As cargas, os bens adquiridos. E as pessoas, a família. Vamos lá, o navio, a casa. As cargas, os bens. E as pessoas, a família. Então Paulo ele foi muito claro quanto aos riscos. Tem viagem que você sabe que não é para fazer e você quer fazer. Tem momentos que você sabe que não é para você fazer aquilo, mas você, mesmo sabendo, quer fazer. Então, essa viagem, ela trata-se também de decisões. Diga, decisões. Mesmo diante da clareza dos riscos, ainda assim, se mesmo diante das clarezas dos riscos, ainda assim você desejar viajar, você sabe que você vai estar assumindo o próprio risco. Agora, quem era Paulo? Por que Paulo está falando isso? Paulo ele tinha experiência já com isso, ele já tinha sofrido pelo menos 2 naufrágios. Coloca rapidamente aí, 2 Coríntios 11, 25 e 26. 2 Coríntios 11, 25 e 26. Olha aqui. 3 vezes fui golpeado, Paulo falando. Fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes, porque com essa, contando 3 vezes, o que aconteceu com ele? Sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia, obrigado meu filho, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo na onde? Então quem estava falando aqui era alguém que já tinha experiência.
Amém? Agora preste atenção aqui, é bem provável, historiadores acreditam que é bem provável que tanto o dono do navio como o centurião, ele sabia que Bons Portos era um porto pequeno, diga, porto pequeno. Então é bem provável que o dono do navio, ele queria ir para um porto maior, porque eles iam passar o inverno ali, para que ele pudesse vender as suas cargas. E o centurião também queria acomodar os seus soldados num lugar melhor. Trocando para miúdo, a ganância e o desejo de conforto cegou o bom senso. Então tem viagem que você sabe que você tem que parar e você quer entrar com isso. Repita comigo, um bom conselho pode nos salvar. Vamos lá, continua lá para o livro de Atos, vamos ler o versículo 13, vamos lá. Atos 27, 13. Presta atenção, Paulo falou que não era para continuar. Começando a soprar um suave vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa. Esse bicho está falando besteira aí, ó. Falou que vai ter temporal, vai ter nada, dá para viajar assim, olha aí. Levantaram âncoras e foram embora, passa. Pouco tempo depois, quanto tempo? Diga, pouco tempo. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Tinha até nome o vento. Nordeste, na área está escrito Euroaquilão. Ou seja, Euroaquilão é uma tempestade que é dada, amém? Para todo vento forte. Esse vento forte não foi um ventinho qualquer, foi um tufão. Foi um furacão que começou a soprar. Continua. Aleluia. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir o vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Diga, ficamos à deriva. Porque quem não ouve o conselho vai ter que se render às tempestades. É muito forte, irmãos. Eu estava a semana toda só lendo esse versículo aqui, esse capítulo, e Deus falou muito comigo. Ouve conselho. Ouve conselho. Tem gente aqui que está pelejando, mas já ouviu mais de 10 vezes o apóstolo falar, cola em mim, vamos lá, vamos crescer. Eu vou, entra aqui e sai lá. Ouve conselho que você vai crescer. Aleluia, passa, versículo 16. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vida. Passa. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Paz. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Volta para o 17 de novo, rapidão. Volta para o 17 de novo. A viagem ia ser danosa para quê? Diga, navio, carga e as pessoas. O BO do navio já começou daí, eles começaram a reforçar, amarrar com corda. Aí o 18, passa aí. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora. Eu não quero dizer com isso que pessoas experientes e sábias nunca vai errar. Não estou dizendo com isso. Mas eu quero dizer que pessoas que têm experiência, que é sábia, dificilmente não acerta. Passa. 19. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Aleluia. Passa. Não aparecendo nem sol, nem estrela. Pensa numa viagem aterrorizante. Imagina você dentro desse barco, irmão. Não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Porque não ouviu
Quem está entendendo aqui? Passa. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, diga comer, diga mais forte, comer. Paulo levantou-se diante deles e disse, Paulo também não perdeu a oportunidade, ele deu-lhe o dele aqui, Senhor, os senhores deveriam ter aceitado o meu. Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado todo esse prejuízo. É interessante que os homens estavam sem, sabe por quê? Porque no meio da tempestade, no meio da dificuldade, perde-se o apetite, e está cheio de gente que você conhece, talvez você está até aqui, que não tem se alimentado, por isso tem se rendido diante das tempestades, diante da dificuldade. Deixa eu te dar um conselho para você: coma. Não reclama, não murmura. Coma. Eles diante da tempestade não pararam com tudo. Ah, pastor, está tudo dando errado na minha vida, o negócio não está fluindo. Olha aqui para mim, presta atenção. Eu nunca vi, repito, eu nunca vi ninguém que chegou e falou exatamente assim, ou algo do tipo: pastor, a minha vida está toda desgraçada, eu não vejo solução para isso, meu casamento acabou, a minha vida financeira acabou, eu não vejo solução para mais nada, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou desfrutando da presença de Deus, eu estou falando com Deus e Deus está falando comigo, mas eu não estou vendo jeito. Alguém já viu alguém assim? Não existe. Porque quando você ora, quando você fala, o teu Pai te ouve. Quando você se relaciona, Ele te escuta. O teu Deus, Ele é por você, Ele é maior. O teu Deus é maior, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O teu Deus te diz: você não vai vencer, você já é mais do que vencedor. 22. Mas agora, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Passa. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertence, a quem adoro, dizendo-me: calma aí. Desespero todo, o barco balançando. Lembrei até daquela canção: meu barco balançou. E o barco balançando para lá e para cá, e todo mundo gritando, jogando carga fora, e desesperado. E é interessante que Lucas estava lá. Eu imagino o Lucas escrevendo, meu apóstolo. Lá escrevendo tudo isso, e o barco balançando, e todo mundo gritando. A Bíblia não diz, ok? Mas é o que eu penso, beleza? Enquanto estava todo mundo gritando, meu apóstolo, o apóstolo Paulo estava lá: Senhor, está balançando o barco, está todo mundo gritando com medo, mas foi o Senhor que mandou eu vir para cá, e a boa obra que o Senhor começou em mim, o Senhor há de aperfeiçoar. E Paulo, no meio do caos, ele levantou com uma palavra de esperança. Sabe quem você é? Olha para o irmão, diga: sabe quem você é? Diga: você é a pessoa na sua família que Deus levantou para declarar uma palavra de paz, de esperança, mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio à tempestade, Deus escolheu você para se levantar, para declarar uma palavra de vida. Ninguém vai morrer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Talvez alguém pudesse perguntar: mas Paulo, com base em quê você diz que ninguém vai morrer? Com base em quê? Olha aí, pois ontem à noite, enquanto vocês estavam gritando, eu estava orando.
Porque é lugar de filho de Deus no meio da tempestade, não é se envolvendo e gritando que nem os outros, é de joelho, buscando o Senhor. Enquanto vocês estavam gritando, o Deus que fala, mesmo em meio à tempestade, o Deus que fala mesmo no meio da tempestade, Ele me apareceu ontem à noite. Passa, Paulo, que essa palavra se concretize na tua vida, em nome de Jesus, se cumpra cabalmente, em nome de Jesus. Paulo falou: o Deus que fala mesmo no meio da tempestade, apareceu a mim, e disse: Paulo, não tenha medo. Ei, Paulo, não tenha medo. Ei, Paulo, não tenha medo, eu tenho uma obra na tua vida. É preciso que você compareça perante César. Deus, meu Deus do céu, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Todo mundo que está no barco com você, nenhum será perdido por causa da obra que Deus tem na sua vida. Todos os seus serão alcançados. Assim, aleluia. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Nós aprendemos isso aqui terça-feira. Eu não sei, meu apóstolo, mas eu acho que eu tenho que rolar um negócio desse pelo menos uma vez por mês. Eu não sei o que você está fazendo que você não está aqui dia de terça-feira. Terça-feira foi liberada uma palavra lá do trono para nossas vidas. Sejam honestos comigo, gente. Quantos aqui, como essa semana foi tema livre, quantos pegaram o tema de terça-feira e pregaram na célula? Levanta a mão, olha aí, meu apóstolo. Nossas células foram poderosas essa semana. Porque quem esteve aqui recebeu a palavra e colocou em prática, nossas células foram poderosas. Abre a tua boca e creia. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme foi. Conforme foi. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Paulo, por causa da obra que eu tenho na sua vida, eu vou resgatar todos que estão contigo. Vamos lá, vamos continuar, já estou encerrando. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Passa. Na 14ª noite, 14 dias, meu irmão, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginavam que estávamos próximo da terra. Passa. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Quantos metros? Quem está aqui comigo, dá uma palma. Está todo mundo ligado, tu é doido, é? Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Passa. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam prece. Aí, meu irmão, aí pensa no povo crente. O bagulho ficou doido. O irmão ora, meu irmão, tu é doido. E faziam preces para que amanhecesse o dia. Passa. Aqui eu quero investir tempo aqui no versículo 30. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Passa para o 31, rapidão. Então, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Passa para o 30. Para o 30. Isso. Tentando, o que os marinheiros queriam fazer?
Os bichos são sem vergonha, né, cara? Os camaradas que eram responsáveis, pastor Guedes está lá no cantinho lá. Os camaradas que eram responsáveis para poder ajudar a salvar as vidas, eles estavam querendo fugir do barco. Os camaradas que eram responsáveis para ajudar a salvar as vidas que estavam à deriva, eles estavam fugindo. Olha aqui para mim. Você sabe que o tempo que você está aqui já era para, no mínimo, você estar liderando uma célula. Você sabe que o tempo que você está aqui era no mínimo para você estar supervisionando células. Eu vou além. Você sabe que o tempo que você está aqui já era para você estar nos ajudando aqui, pastoreando. Só que você tem procurado desculpas para poder fugir do barco. Até quando você vai ficar inventando desculpa para não se envolver? Deus não colocou você aqui nesse barco para você fugir. Deus colocou você aqui nesse barco para juntos nós conquistarmos essa cidade para o Senhor. Eles estavam inventando desculpa para poder fugir. Passa para o 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Fique em pé aí, só para a gente fazer de conta que está acabando.